Olá! Hoje nós vamos falar sobre como montar uma mala de viagem, mais especificamente para um lugar frio. E existem várias perguntas para você se direcionar nesse planejamento. A primeira é: qual o destino da sua viagem? Então, você definindo o destino, vamos começar planejando os looks para você não levar excesso de peso, principalmente com a segunda pergunta: como você vai para esse lugar? Então, se você vai de carro, às vezes você tem essa possibilidade maior de levar mais coisas, levar até mesmo uma malinha a mais ali, mas que não é tão indicado, mas tem essa flexibilidade. Já se você for de avião, tem as franquias das empresas aéreas, então você tem aquele quilo definido e geralmente é mais interessante você levar menos peso para poder trazer algum adereço, algo que você comprar, uma lembrancinha na viagem. Então é muito importante você se atentar ao destino e como você vai até ele. Inclusive, se você vai fazer esse trecho misto, muitas vezes você pode ir de avião até algum lugar e dentro do lugar você se locomover de trem. Então cada tipo de transporte vai ter essa regra na bagagem, tanto do volume quanto do tamanho. Então é muito importante você se atentar a isso. Então, tendo em vista a mala que você vai usar, agora a gente vai se preparar para esse tempo. Qual é a temperatura, a previsão do tempo para os dias que você estiver na viagem? É muito interessante que você veja essa temperatura do tempo quando estiver bem próximo da viagem, algo de uma semana, 15 dias, que aí você vai acertar mais nessa temperatura, ou a previsão ela vai estar muito mais certeira. Então você vai observar se vai nevar, vai chover. Com chuva e neve, alguns calçados são mais específicos para esse momento, para você conseguir sair e se locomover. Se você vai fazer algum passeio e demanda algum calçado específico, então tudo isso vai interferir com base na previsão do tempo. Outro aspecto agora muito importante, que acredito que é o que você mais tem interesse, é de como planejar os seus looks. Então a gente vai começar agora na parte do planejamento, que é para entender quantas peças você vai levar para a viagem, para poder não levar excesso de bagagem, que eu sei que a gente quer levar guarda-roupa na mala, mas não é interessante. Muitas roupas vão só passear e voltam para casa passadinhas, dobradinhas na mala, não é verdade? Então, para não acontecer isso, a gente vai planejar todos os dias da viagem tudo que você vai usar. Isso é muito importante porque quando nós, antes de irmos para a viagem, a gente tem aquele tempo ali que vai ser perdido, mas eu acredito que ele não vai ser, na verdade a palavra não é perdido, porque você vai otimizar esse tempo na viagem. Então, quando você planeja antes, arruma a sua mala planejada, quando você chegar no seu destino, você vai estar viajando, não é um momento para você pensar ali e se preocupar com a roupa que vai vestir. Então, o que a gente vai imaginar? Primeiramente, quantos dias você vai passar na viagem. Então, definindo os dias, você vai separar 2 looks para cada dia. O dia que você chegar, por exemplo, já vai ser o look que você está indo. Se por acaso você sair para jantar à noite, separe um look para esse dia. Então, é sempre esse pensamento, 2 looks no mínimo por dia. Porque geralmente você passeia durante o dia, volta para o hotel, toma um banho e vai sair para comer à noite. Então, dentro desse planejamento, 2 looks está suficiente. Então, o que levar na mala, não é mesmo? A primeira coisa que você vai separar são suas roupas íntimas, as peças que você vai usar por baixo da roupa. Pijamas também. E aí fica uma dica, não necessariamente você precisa levar vários pijamas, leve somente o que for necessário, não precisa caprichar aí levando vários pijamas, porque realmente você só vai usar ali à noite e é capaz de você não sujar muito, então não vai precisar ter várias peças, vários conjuntinhos de pijama. E a gente vai pensar agora no look em si, começando pelo casaco. O casaco, ele é uma peça muito problemática dentro de uma mala de inverno. Por quê? Ele é muito volumoso. Então, separe aquele maior casaco que você tem, aquele mais pesadão, para o look que você vai no aeroporto. Mesmo que não esteja fazendo frio quando você partir do seu local de origem, mas você leva ele na mão, leva ali no braço, para poder não usar esse peso ou não acumular esse volume dentro da sua mala, já reservar esse espaço. Então, separe o casaco mais pesado para você ir e depois você vai pensar nos outros que você vai levar. O casaco, ele não precisa de muitas opções, você não precisa ter muito casaco e levar muitos casacos. Geralmente, você vai pensar em um mais leve, um intermediário e um mais pesado realmente. E aí, você vai mudando as partes de baixo.
as partes de cima e acessórios para poder mudar a cara desse casaco, que ele realmente ocupa um espaço muito grande dentro da viagem, dentro da sua mala. Então, já que vamos levar poucos casacos, a técnica que é mais utilizada para montar looks de inverno é o efeito cebola, ou seja, camadas sobre camadas, para você se manter aquecida. Então, muitas vezes, o casaco, ele é só aquele fechamento para você ficar mais agasalhada ainda, mas o que você coloca por baixo é o que realmente vai te fazer ficar aquecida. Então, você vai começar pensando nos térmicos, ou seja, as peças térmicas que você vai colocar na sua mala, e isso é maravilhoso porque as peças térmicas, elas não ocupam muito espaço na bagagem, então você pode levar blusas térmicas, leggings, meias, até palmilhas térmicas nós já temos, então você pode dar um upgrade até no seu tênis colocando uma palmilha térmica, que aí você aproveita um calçado que geralmente você usa numa temperatura mais amena, você pode levar até para um local muito mais frio. Então as peças térmicas, elas são primordiais numa mala de frio. Depois a gente vai começar no look que fica por cima das peças térmicas, que são as partes de baixo e de cima. E você vai ter a matemática, você vai ter o raciocínio de sempre pensar assim, quando montar um look, que a parte de baixo ela tem que ser composta para pelo menos 2 ou 3 looks. Então, com a parte que você escolher de baixo, tanto calça quanto saia, e sim, dá para usar saia em locais frios. Com essa forma de usar meias e térmicas por baixo, você consegue sim usar uma saia num lugar frio. Então, você vai pensar que ela vai combinar com mais 2 ou 3 peças de cima. Então, depois que você escolher essas partes de baixo, com base nos dias que você vai estar na viagem, então vamos pensar que você vai viajar 15 dias, você vai separar ali no máximo 5 peças de parte de baixo, para poder depois você mixar com as blusas na parte de cima. E as blusas também você pode ter essa opção, tanto de usar 2 vezes quanto também uma. As blusas, elas, como são aqui na parte de cima, geralmente é onde a gente acaba até tirando mais fotos, a gente quer mudar, combinar com cachecol, então dá sim para levar uma blusa para cada dia, mas se você quiser também dá para usar a blusa 2 vezes. Já que você está com térmica por baixo, acaba que aquela peça não suja, tem a proteção do casaco, então dá para aproveitar mudando os acessórios. Então depois que você pensar nas blusas, que geralmente são bem interessantes, você levar bastante tricô, ou então alguma peça mais quentinha, cachemir, esses tecidos são bem quentinhos e são blusas assim, que vão combinar e harmonizar, às vezes até com outros cachecóis que você vai compor. Então vamos pensar no planejamento dos casacos, que sempre vão ser assim, de lã ou de pelo, puff, que tenha capuz, que são esses mais fofinhos. E também se você quiser levar casacos claros, então depois você coloca a parte de baixo, que é a térmica para te proteger, depois a calça e a blusa. Ou saia também, como eu te contei, que pode sim usar saia no inverno. E aí depois os calçados. Você pode levar botas, coturnos, tênis, e também não precisa levar muitos calçados. Os calçados primordiais são esses, você pode levar inclusive um de cada e tá de ótimo tamanho, de ótima quantidade para você passar ali 15 dias ou até menos, um pouquinho ou mais. Então depois que você escolher o calçado, se proteja com as palmilhas térmicas, então o seu look vai estar pronto. E aí o que é que vai dar aquela cara diferente no seu look? O que é que você vai dar aquela graça a mais, que você vai acabar mudando? São os acessórios de frio. E aí você pode apostar em boina, chapéu de lã, gorro, cachecol, as próprias luvas para proteger sua mão nos lugares frios. Então você pode apostar nesses acessórios, porque sim, dá uma cara diferente no look, faz toda a diferença, principalmente que em alguns lugares você vai acabar tirando o casaco quando você estiver em alguns espaços fechados, e o que vai ficar mesmo à mostra é o seu look, o que está por baixo do casaco. Então aposte nessas peças de frio que vão sim dar uma cara mais bonita, mudar o seu look. Todo dia você vai estar às vezes com o mesmo casaco, mudando o cachecol, você já dá uma boa mudada no seu look. E esse foi o nosso planejamento para uma mala de viagem. Eu espero que você tenha gostado, que todas as dicas, todos
as etapas que eu citei aqui como planejamento de uma mala de viagem seja muito útil na hora que você for planejar uma viagem, para o frio especialmente. Então eu espero você também no meu Instagram, se você quiser deixar mais dicas, perguntas, para poder trazer um assunto aqui para a gente conversar um pouco mais. O meu Instagram é Neila Machado, com 2 Os no final. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, grande beijo, tchau, tchau.